neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ao encanto no sol pela tarde, o encanto no lindo arrebol, mas o encanto de encantos é para mim ter-me Deus amor assim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto no céu numa estrela, na primavera também, mas o encanto de encantos é para mim esse amor que meu Deus me tem. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. De ter Deus amor por Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes
a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ouvintes, como cristãos, assim como somos chamados, seria a maior desventura, e por que não dizermos a maior desgraça, não termos esta vida em nós mesmos, por não comermos a carne do Filho do Homem e não bebermos do seu sangue. Jesus está falando de si próprio. A mente humana, mesmo sendo instruída, capacitada para interpretar Deus, não pode, de maneira alguma, discernir isto aqui espiritualmente. Foi uma loucura para aqueles sacerdotes, para aqueles grandes teólogos, eruditos, escribas, o que eles ouviram de Jesus. E mesmo para os seus discípulos, para muitos dos seus discípulos, foi uma loucura. Vocês sabem que o doutor Nicodemos não pôde entender a linguagem de Jesus. Quando Jesus disse: necessário é nascer de novo se quiseres entrar no reino dos céus. Ele pensou logo numa reencarnação, como muitos pensam. Mas isto é uma mente carnal. Isto já está provando que não há vida em si mesmos. Linguagem espiritual é para homem espiritual. Paulo disse que a mente natural, o homem natural, não pode, de maneira alguma, compreender as coisas espirituais. Agora, Jesus falou através de parábolas, usando a natureza e usando esses tipos tremendos que existem nas Escrituras em relação à vida espiritual. Isso deixou a muitos escandalizados, porque está escrito: foi posta ali uma pedra de tropeço em Sião, uma rocha de escândalo, mas todo aquele que nela crer não será confundido. Em todas as eras da igreja, cada mensageiro confundiu o povo, porque vem com uma mensagem incomum. Quando aquela mensagem se torna comum, então todos a recebem. Aquilo não é novidade mais. Antes de conhecermos o automóvel, então falar no automóvel era uma coisa tremenda, não é? Depois isso já ficou tão comum, logo veio o avião. E depois do avião, mesmo com suas escalas de potência, de rapidez, surpreendendo o homem, tem vindo essa nave espacial. Mas o certo é que ninguém quer ficar de carroça. Ninguém quis ficar com a carroça lá atrás. Mas espiritualmente, querem andar somente de carroça. Querem um evangelho inoperante, que não tem vida em si mesmo. O maná, lá no deserto, que era colhido hoje, não servia para amanhã. Se aquele israelita guardasse aquele maná, não apanhasse um novo, o que ele ia ter em casa? Uma coisa podre. Agora, o maná é o mesmo. O evangelho é o mesmo. A palavra que Lutero pregou é a mesma. Que Wesley pregou é a mesma.
A palavra dos dias pentecostais é a mesma. Mas o que acontece? Mesma coisa que aconteceu com o maná caído ontem. Não precisa falar o que aconteceu com esta gente, não é? Basta você saber o que acontecia com o maná, que foi colhido no dia de ontem. Mas vamos fixar uma coisa aqui. É que a linguagem espiritual é para homem espiritual. O profeta disse: como posso falar de álgebra para quem nem sabe o abecedário? Como Deus pode mostrar coisas profundas, coisas tremendas nestes trovões do Apocalipse, nestas coisas tão profundas, sem antes nem sermos batizados em nome de Jesus Cristo, sem antes não podermos nem ver sequer Elias nas Escrituras para nós, sem antes não podermos ver o Pai no Filho. Quem vê a mim vê o Pai, quem tem o Filho tem também o Pai, eu e o Pai somos um. Sem antes destas coisas, esse abecedário, esses rudimentos, como podemos nós pensar numa fé perfeita para um rapto tão perfeito, tão poderoso? Qualquer mensagem pode te conservar um religioso tradicional, mas nenhuma delas pode te levar no rapto, no arrebatamento, se não houver vida em si mesmo. Mas então, neste caso, a mente humana diria: pois bem, então já que Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, porque está dizendo o Filho do Homem, e nós sabemos que ele é o Filho do Homem, então quem foi salvo? Somente aqueles que viveram no seu dia. Mas nós vamos fazer uma pergunta: existe na história ou nas Escrituras algum documento que os discípulos de Jesus cortaram a sua carne e comeram a carne física de Jesus e beberam a química, o sangue dele? Não, não há. Então quer dizer que Pedro, João, a igreja primitiva não tinha vida em si mesma? Tinha sim. Ela comeu da carne, ela bebeu do sangue. Por isso que ela não trouxe um batismo errado. Por isso que ela não trouxe uma doutrina cheia de controvérsia. Por isso ela não pôde ter doutrinas, mas somente a doutrina, um fundamento, uma fé, um batismo. Por isso que ela não gerou em si mesma denominações, coisa que você não vê na Bíblia Sagrada. É porque ela tinha vida em si mesma. Agora, Jesus disse em São João capítulo 6, a partir do verso 53, o que nós estamos vos citando nesse instante. No versículo 63, depois de muita gente ter ido embora e ter ficado com ele somente 12, ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Sim, ele disse: eu sou o pão do céu. E ele disse ainda, confirmando o que está escrito no Velho Testamento: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então já estamos vendo o que é isto. Esta carne é a palavra, este sangue é a palavra, é a vida, é o Espírito Santo. Ele está falando da sua palavra e do Espírito Santo, que se não estiver em nós, esta palavra não estiver em nós,
dinamizada pelo Espírito, nos dando uma origem perfeita dos céus. A nossa nacionalidade como cristãos é esta: embaixadores do reino dos céus. Como cristãos bem entendidos, nós honramos a nossa bandeira, nós amamos a nossa pátria terrestre. Mas a nossa nacionalidade como cristãos, cidadãos do reino dos céus. Sim, isto agora ficou muito importante para aqueles que querem entender de fato uma linguagem espiritual. Mas porque já são espirituais. Porque Deus está falando ultimamente a espirituais, a quem tem fome, a quem tem sede de justiça. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Agora, ele está falando de água, ele está falando do Espírito, ele está falando da palavra. Você pode falar inglês sem ser americano. Você pode falar alemão sem ser um alemão. Você pode falar da Bíblia. Você pode falar das coisas de Deus. Nós podemos pregar eloquentemente e levantar as pessoas em emoção, sem, contudo, sermos originalmente cidadãos do reino dos céus. Agora é necessário que nós nasçamos neste reino. Isso é o novo nascimento, aquele que não nascer de novo. É necessário que bebamos do mesmo Espírito. Aqui está a linguagem de Jesus Cristo. Mas como pode você ter vida em si mesmo se esta palavra diz que você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você se põe a discutir com Pedro, com Paulo, com João, com aqueles que tinham vida em si mesmos? Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não recebeu de homem algum. Qual foi o seminário de Paulo? Qual foi o seminário de Pedro? Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos desta vida, para que tenhais vida em si mesmo. Você sabe que a experiência de Pedro não resolveu coisa alguma quando ele lançou a rede a noite toda no mar. E era um pescador experiente. A experiência humana não está resolvendo coisa alguma. Mas quando ele chegou, Jesus chegou, a experiência mudou. Sobre tua palavra eu lançarei a rede. Somente um evangelho cristão, genuinamente, pode gerar cristãos. Pode gerar pessoas que obedecem, porque ninguém pode esforçar a quem quer que seja obedecer. Porque a obediência é um dom de Deus. Se todo mundo que se chama cristão tivesse o Espírito Santo, a terra estaria salgada. A terra estaria sob uma luz perfeita. Não haveria tanto terrorismo, não haveria tantos crimes, tanta prostituição, tanta licenciosidade, tanto nudismo, tanta prevaricação, tanta exploração da fé alheia, tanto curandeirismo, tanta feitiçaria, tanta coisa que o homem procura combater pelos meios humanos. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Ah, sim, então aquela mesma carne, aquele mesmo sangue que eles comeram e beberam lá na igreja primitiva, você pode comer agora, pode beber agora. É uma carne que não é gerada pelo desejo sexual, pelo desejo humano, por uma concepção mental. É uma doutrina pura, gerada diretamente pelo Espírito Santo, dentro do seu coração, na sua vida, no seu ventre, porque ele disse: aquele que crê em mim,
Conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. O que quer dizer isto? É o Espírito Santo dando fruto de Cristo, dando fruto de Deus em sua vida. É a palavra sendo tudo para você. É Ele se tornando tudo para você. O mundo, as coisas do mundo, a mulher tem se tornado tudo para o homem, o dinheiro tem se tornado tudo para o homem, a fama tem se tornado tudo para o homem, quando Jesus Cristo deveria ser tudo para o homem, porque quem tem Jesus tem tudo. Ele é o reino de Deus, Ele é a justiça de Deus que deve ser buscada em primeiro lugar. Mas quem pode? Ele disse: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora com aqueles? Vocês também não se escandalizaram? O que disse Pedro? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde? Vamos voltar para a sinagoga? Nós queremos de ti, nós queremos desta carne, nós queremos deste sangue, nós queremos desta vida, nós queremos esta palavra, nós queremos este Espírito, porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Pra mim, meu Jesus, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Quando Ele é tudo para você, a sua palavra é tudo para você. Você não pode saltar Atos dos Apóstolos de maneira alguma, porque é toda a palavra. É obra do Espírito, são atos do Espírito Santo. Ele é tudo para mim. Diga no seu coração. Isto quer dizer, a palavra é tudo para mim. O Espírito Santo é tudo para mim. É todo o meu alvo, é toda a minha vida, é em quem tenho posto o meu coração, porque onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Isto é vida em si mesmo, porque tem se alimentado de Deus, tem se nutrido do que é real, do que é verdadeiro, do que vem de Deus. Se vem de Deus, é vida eterna. Se não vem de Deus, é morte, é separação. A serpente interpretou a palavra para Eva e desde então, morte, prostituição, sangue derramado, pecado, injustiça. Mas o Espírito Santo interpretou a palavra, gerou a palavra na igreja e desde então, vida eterna, vida em si mesmos. Ó ouvinte amado, receba isto agora e viva por isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará sede, pois Cristo satisfaz. Além do rio existe um lugar pra ti. Além do rio
cristalino, donde os santos beberão, corre do divino trono, manancial da salvação. Sim, as margens desse rio, na mansão de glória e luz, com os santos cantaremos em louvor ao Rei Jesus. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Esse é um contexto do Salmo 37, na Bíblia Sagrada. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Isto, analisado assim de primeira vista, já é um choque com aqueles que estão procurando sustentar o homem somente através do meio intelectual, somente através da ciência, da razão e da lógica. Isso choca frontalmente. Porque, ouvintes, se nós fôssemos como animais irracionais, em outras palavras, São Paulo diz isto, então deveríamos viver, trabalhar, pensando somente nestes poucos anos que temos aqui na Terra. Acontece que não é. Se o homem crer, está bem. Se não crer, a sua incredulidade não anula de forma alguma a fidelidade de Deus. Não anula a vida eterna, nem tampouco as consequências eternas. Não é porque o homem, por si mesmo, conscientemente ou inconscientemente, queira justificar-se através da ignorância da lei. Ora, ignorar a lei não justifica nenhum crime. Não justifica de forma alguma. O crime não pode ser justificado pela ignorância da lei. A mesma coisa é com Deus. Paulo disse que a própria natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Então, Jesus disse ao governador Pilatos, ao presidente, se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele.
A Bíblia deixa bem claro, muito distinto, que existem dois reinos. E jamais poderia existir reino sem que existissem os súditos deste reino. E se há dois reinos, então existem súditos destes reinos. O reino de Jesus Cristo, que vem sem aparência humana. Por isso a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O reino de Satanás é visível. Ele é atraente. Isto porque é visível. Atende aos sentidos do homem. O intelecto de Ló o levou a ver o fascínio da prosperidade de Sodoma e Gomorra. O intelecto de Ló o levou a ver as bênçãos da glória humana. Mas a sua fé foi paralisada justamente por causa disto. Ele não via o fogo que ia destruir aquela classe de vida que ele havia escolhido através do seu intelecto. A mesma coisa está acontecendo com estes dias, porque Jesus disse: como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias do Filho do Homem, que significa nos últimos dias. E como Sodoma e Gomorra foi escolhida por Ló através do intelecto, Ló não pôde ver de maneira alguma a sua destruição, o fogo que ia destruí-la. Mas ele viu as bênçãos da glória do tempo presente. Assim está a maioria do povo chamado cristão. Glorificam a Deus pelas bênçãos e glórias humanas, pelo que se pode realizar de caráter humano, pelo que se pode ver. Por isso esta fé fica paralisada e limitada somente àquilo que pode tocar, somente à lógica, à razão, somente àquilo que satisfaz os sentidos. Essa é justamente a forma em que as pessoas estão hoje e a forma em que os nossos filhos estão sendo instruídos. E São Pedro disse que isto forma uma geração perversa, que perde o temor de Deus, perde o respeito pela vida humana. Eu faria uma pergunta. Somente nos países chamados subdesenvolvidos é que existem crimes, atentados contra a vida humana? Somente nos países chamados subdesenvolvidos, cujo povo é semi-analfabeto, a maioria, é que há crimes? Os criminosos são somente analfabetos? Oh, essa meditação deveria nos chamar, de fato, a uma meditação. A glória humana tem paralisado a fé. E há uma exigência intelectual, até mesmo de Deus, mas de uma forma intelectual, que possa satisfazer o intelecto, a posição social e as aspirações terrenas. Agora, isso não aconteceu com Abraão. E aqui nós estamos vendo dois crentes.
e um se tornando súdito, mesmo gemendo, de um reino, enquanto o outro era livre, totalmente livre, se tornando súdito, portanto, filho, não propriamente um súdito, mas um filho do rei, de Eloí, comendo com Eloí, recebendo a promessa do impossível, é que conceberia um filho, andando e vivendo em busca de uma cidade que ele não encontrou aqui na terra, porque ela está lá em cima. Uma cidade de ouro, de jaspes luzentes, onde não há morte, onde não há memória, onde não há sepultura, onde não há necessidade de transporte coletivo, individual. Que cidade é a Nova Jerusalém? Diz a palavra que Abraão peregrinou em busca desta cidade. Ele não a encontrou aqui na terra, porque ela não está na terra. Alguém disse que Brasília é a Nova Jerusalém. Talvez isso não fosse digno nem de ser repetido. Mas o que Abraão não encontrou, aqui na terra, tal pessoa encontrou. Mas sob um engano. É um engano. Ninguém se prostraria diante de tal estátua, diante de tal coisa, mesmo sob os toques mais imponentes, e que tivesse mais força, mais poder do que o próprio reino babilônico. Agora, Ló, sendo um justo, houvera tornado-se súdito de um reino que terminaria com fogo. Não é justamente o que tem acontecido agora? De que maneira vai terminar esta terra agora? Toda a glória humana. Da mesma maneira que está escrito na Bíblia, que o povo evoluído, a ciência evoluída dos dias de Noé, não pôde deter o juízo sobre a humanidade daquele tempo. A mesma Bíblia testifica que o fogo vai acabar com esta evolução, com esta terra, não propriamente fazendo desaparecer a terra. Novos céus e nova terra quer dizer uma nova atmosfera, uma terra purificada, um novo Éden. Agora pelo método de Deus, porque ficou entregue ao homem por 6.000 anos. E o que tem se tornado essa terra? O indivíduo vê sua glória ir terminando, chegando ao fim. Os artistas, os desportistas, os intelectuais, vê aproximando-se o seu fim. O que você sabe? O que você sabe? Seus discípulos lhe perguntam, ele diz: eu não sei, eu só sei que não sei nada, responde Sócrates. O poeta cristão disse: ao porto chegarei. Tem enxergado então além. Tem enxergado além da glória humana. O cristão tem visto algo além deste horizonte. E os seus desejos são naturalmente inspirados pelo Espírito Santo. Isto encerra o assunto. Daí então a necessidade de sermos cristãos não apenas intelectuais,
não apenas intelectualmente falando, mas sermos cristãos no sentido da palavra, Cristo vivendo em nós. Os nossos motivos, os nossos objetivos são levados a cabo de uma maneira totalmente diferente. Os homens estão como jogadores de futebol, dentro de um campo, correndo atrás da mesma bola, todos querendo a mesma bola, todos com o mesmo objetivo, embora estejam um quadro lutando contra o outro. Mas os objetivos são o mesmo, é o gol, é o prêmio da carreira no estádio, que São Paulo disse que, como aqueles que correm no estádio, nós devemos correr na fé, para chegarmos no fim, não dizermos, não exclamarmos, não sei, não sei, não sei, mas exclamarmos com confiança, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Os desejos do coração do cristão, do justo, são inspirados pelo Espírito Santo, e o desejo traz visão. A sede daquele homem que está morrendo no deserto faz com que ele veja água na areia. E ele corre desesperadamente até ali. Quando chega, se decepciona. É uma miragem. O desejo provoca visão. O desejo leva o homem aos esforços sobrenaturais. Por isso, esses desejos devem ser inspirados pelo Espírito Santo. Porque, tendo o Espírito Santo, as nossas visões não serão miragens. Nós podemos ver pela fé uma bela Sião prometida. Podemos ver pela fé a cidade que Abraão não encontrou aqui na terra. Por isso foi um peregrino. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Isto por quê? Porque a glória humana não paralisa a sua fé. A sua fé é aquilo, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que adiantaria o labutar desta vida? O que adiantaria sofrermos como verdadeiros filhos de Deus, se essa não fosse a nossa certeza? Paulo disse, então vamos comer, beber, prostituir, fazer tudo aqui, porque somos como os animais irracionais. Morreu, acabou? Não. Pela fé nós podemos ver a bela Sião prometida a Abraão, a bela Sião prometida a todos quantos, como ele, creem na promessa de Deus. No exílio bem distante, minha terra vou cantar, é de todas a mais bela, pois dela vivo a sonhar. É mais salubre o seu clima que o desta solidão. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra si. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra Sião. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Nem mesmo revolução basta ao lobo com o cordeiro. Apenas, sinceramente, honestamente, diante de Deus, acentue em seu coração: creio nestas coisas. A minha visão não está presa somente no que é terreno, mas na glória eterna. E Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ao porto além
sede nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Que maravilha tem o amor do Salvador, ele dá motivação ao meu viver. Com bênção, graça e glória me sustentará, por isso aleluia cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sede nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Oh, vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador.